Uniosp, saúde para toda a vida, apresenta programa Saúde na TV. Oferecimento, Laboratório Gema Galgani, tecnologia e precisão a serviço da saúde. Dentro de 5 segundos, programa Saúde na TV. Bom dia, que bom ter vocês mais uma vez conosco aqui pela TV Difusora SBT Maranhão, Canal 4. No programa de hoje, reportagens e entrevistas com dicas e informações importantes para que você possa prevenir o surgimento de doenças e também melhorar a sua qualidade de vida. Tudo feito com muito cuidado e carinho aqui pela equipe do Saúde na TV. O programa deste sábado está chegando e ele foi feito, como sempre, pensando em você. Eu sou o João Torres Júnior e o Saúde na TV já está no ar. Na última semana, toda a imprensa noticiou a descoberta de uma doença respiratória aguda parecida com a SARS. Uma infecção que causou um alerta em todo o mundo em 2003. O maior risco é que o vírus pode se alastrar entre humanos. Primariamente, a doença é transmitida através do contato com animais. Contudo, com a possibilidade de transmissão através do contato humano, o risco para a população é cada vez maior. A doença está sendo descrita pelos médicos como pneumonia atípica. Foram diagnosticados até agora 11 casos da doença no mundo todo. 5 pacientes morreram, o que é uma taxa de mortalidade extremamente alta para infecções parecidas com a gripe. Você sabia que a dor nas costas está entre as principais causas de aposentadoria por invalidez no Brasil? Entre janeiro e novembro de 2012, mais de 116 mil pessoas receberam auxílio-doença por este motivo. Especialistas dizem que o problema vem afetando cada vez mais cedo a população. Alguns estudos mostram que o problema é causado pelo que os estudiosos consideram como geração computador, jovens que trocaram a prática esportiva pelo computador, assim como as profissões, em sua maioria, facilitam que a pessoa fique mais tempo sentada. Segundo alguns especialistas, essa não é uma posição boa, pois há uma sobrecarga muito grande na coluna, principalmente quando não se senta corretamente. Ainda segundo a pesquisa, o sedentarismo, a má postura, a obesidade e o fumo são fatores que podem causar dor nas costas. A nossa repórter, Olivia Araújo, traz agora mais um tema importante aqui no Saúde na TV. A hanseníase é uma das doenças mais antigas da medicina. Por ser altamente contagiosa e pelas deformações que causa nos membros, em muitas sociedades ao redor do mundo, os hansênicos, como são chamados os portadores da doença, são isolados da população. Uma atitude que coloca os doentes à margem da sociedade, além de constrangê-los e afetar sua autoestima. Apesar de os tempos serem outros, a discriminação ainda está presente. Mas o que é de fato a hanseníase? Como ela pode afetar o organismo, deixando marcas profundas no portador? A hanseníase é uma doença de pele causada por uma micobactéria chamada Mycobacterium leprae, por isso o nome lepra. Só que devido a ser um nome muito assim pejorativo, um nome muito feio, ela foi mudada para hanseníase, porque ela foi descoberta pelo médico Hansen, né? Ou mal de Hansen. O Mycobacterium leprae é um parasita que ataca a pele e os nervos periféricos, mas pode afetar outros órgãos, como o fígado, os testículos e os olhos. Apesar de haver uma predisposição num círculo familiar onde mais de uma pessoa foi afetada pela doença, ela não é necessariamente hereditária. Entretanto, pode contaminar as pessoas pelas vias respiratórias se o portador não estiver sendo submetido ao tratamento adequado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a maioria das pessoas é resistente ao bacilo. Todas as pessoas, toda a população, ela pode ser comprometida ou ser acometida por essa bactéria. Só que, se você pegar no montante de 100%,
esses 100% de pessoas elas são acometidas, só que 90% conseguem liberar a doença ou abortar, como se diz, e só 10% elas são comprometidas, porque eles acham que existe um fator de resistência natural que é adquirido geneticamente. Então, se você tiver, por exemplo, na família, pais ou irmãos que tiverem hanseníase, a família ela é uma candidata a ter também pela hereditariedade, pela presença desse fator N. Com o período de incubação, que varia entre 3 e 5 anos, a primeira manifestação da hanseníase se dá com o aparecimento de manchas de cor avermelhada ou esbranquiçada, que não apresentam sensibilidade alguma. Outros sintomas da doença são placas na pele, caroços, inchaço, fraqueza muscular e dores nas articulações. Os primeiros sinais seriam, o que chama a atenção é a mancha de pele, que é uma coisa assim que é uma coisa muito difundida. Você vê até outdoor pela cidade, ou então em posto de saúde, aqueles folhetos dizendo o seguinte: se você tiver uma mancha branca ou de outra cor e que você não tiver a sensibilidade, você tem que ficar atenta e procurar um dermatologista para fazer o diagnóstico. Então, a doença ela se caracteriza pela presença de uma lesão, que pode ser ou branca, ou vermelha, ou nódulo, e que a característica é que você não tem sensibilidade, você não sente, quer dizer, tem pessoas que têm, por exemplo, não conseguem diferenciar o frio do quente, ou então se você furar com alguma coisa ou cortar, você não tem sensibilidade. Com o avanço da hanseníase sem tratamento, aumenta o número de manchas, assim como seu tamanho, e os nervos podem ser afetados, o que causa a deformação de extremidades, como nariz e dedos, além de dificultar ou mesmo impedir certos movimentos. Mas existe cura para a doença. O tratamento é feito após o diagnóstico clínico e exames laboratoriais. Cerca de 95% dos parasitas são eliminados na primeira fase do tratamento, o que acaba com as chances de transmissão da doença. É claro que existe cura, por isso é que os dermatologistas, os médicos em gerais, falam que quando você tiver uma mancha, que não tiver sensibilidade, ou que se você tiver suspeita, você tem que procurar o posto de saúde. Por quê? Porque ele tem cura, o tratamento ele é gratuito, depois de feito o diagnóstico pelo dermatologista ou então pelo profissional que só trata de hanseníase, como que nós temos aqui em São Luís, em alguns postos de saúde, como na Vila Palmeira, como no bairro de Fátima, como ali depois da Vila Nova, depois do aterro do Bacanga. Então, nós temos centros com pessoas especializadas, onde é feito o diagnóstico e essa medicação ela é toda dada pelo governo. O Maranhão ocupa uma vergonhosa posição entre os estados brasileiros com os maiores índices de ocorrência da hanseníase. O Maranhão ele ocupa o 3º lugar do estado brasileiro que tem maior número de hanseníase, com uma porcentagem de 60%. O quadro de hansênicos no estado pode diminuir, segundo a doutora Merli Ferreira, se houver mais profissionais habilitados. Olha, em primeiro lugar, é ter mais profissionais dentro da área de saúde que tratassem de hanseníase. Porque muitas das vezes esse número é grande porque muitos profissionais eles não sabem detectar. Seriam mais pessoas que fizeram, ou que são dermatologistas, ou que já trabalharam com hansênicos, mas assim, devia ter uma formação na Faculdade de Medicina de profissionais com maior capacitação, ou então as pessoas, os pacientes, toda lesão, ou branco, ou avermelhada, mas que tiver uma diminuição da sensibilidade, procurar o posto de saúde, ou então o dermatologista ou o profissional que cuida de hanseníase. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais informações importantes. Família, ainda não inventaram nada melhor pra gente se sentir completo, protegido. É aquela magia da vida em que você une amor, confiança e a esperança de um futuro perfeito, vivendo plenamente, com saúde. Uniosp, saúde para toda a vida. O olho humano é capaz de distinguir 10 milhões de cores. Com precisão, a informação é sempre mais confiável. Por isso, o Laboratório Gema Galgani, em seu compromisso com a tecnologia, dedicação
e qualidade. Prioriza o cuidado máximo em cada exame clínico. Laboratório Gema Galgani. Nossa exatidão é o melhor resultado. O mau hálito é um daqueles assuntos constrangedores que dificilmente vem à tona. Mas para quem apresenta o distúrbio, o ideal é encará-lo, pois na maioria dos casos é possível resolvê-lo com medidas simples. A higienização correta pode ser muito eficiente porque em mais de 80% das ocorrências o problema se origina na boca e não no estômago, dizem os especialistas. Segundo eles, é normal ter mau hálito durante algumas horas do dia, porém não o tempo todo. Quer dizer, tem que saber diferenciar a halitose fisiológica da patológica, que é, na verdade, uma doença. A primeira se caracteriza por aquele cheirinho desagradável que quase todos os mortais apresentam quando acordam, relacionado ao metabolismo do corpo humano. Ocorre em decorrência de uma leve redução da taxa de açúcar durante a noite, provocada pela menor salivação durante o sono, aliada ao aumento da flora bacteriana. A melhor forma de uma pessoa saber se tem mau hálito é perguntando a alguém íntimo, um parente próximo ou um amigo verdadeiro, podem ajudar revelando o transtorno para quem o tem. Uma informação interessante: pesquisadores garantem que o hábito de tirar uma boa soneca durante o dia pode ajudar a melhorar a saúde do coração. O estudo foi feito durante 6 anos com homens e mulheres de diferentes idades, que têm o hábito de dar um cochilo de pelo menos meia hora por dia. O resultado revelou que essas pessoas tiveram uma redução de quase 40% no risco de desenvolverem alguma doença coronariana. Segundo os médicos, o hábito de tirar aquele cochilo reduz os níveis de estresse, o que pode colaborar para aumentar a resistência do coração. Mas os pesquisadores alertam: o hábito da soneca deve vir acompanhado de outros hábitos, como uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. E a jornalista Olivia Araújo traz agora mais uma reportagem importante aqui no Saúde na TV. A inclusão social de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência ainda é um desafio, especialmente no ambiente escolar. Muitas vezes, os estudantes portadores de necessidades especiais são vítimas de bullying e, além de sofrerem com isso, ainda têm a autoestima abalada, o que os faz se fecharem para o mundo como forma de autoproteção. Em São Luís, o COLUM, Colégio Universitário, ligado à Universidade Federal do Maranhão, possui um setor que coordena as ações relacionadas às necessidades educacionais do aluno. É o NAPNE, Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. Entre as políticas desenvolvidas pelo NAPNE, a principal é a educação para a convivência, que nada mais é do que a aceitação da diversidade e, principalmente, a busca da quebra de barreiras em todos os sentidos. Só para se ter uma ideia, em 5 anos, o número de estudantes com baixa visão ou mesmo cegos aumentou em 475% nas universidades. Nas escolas, o índice de alunos cegos matriculados foi de 129%. O NAPNE trabalha especificamente com casos de deficiência visual e auditiva, como explica o coordenador do núcleo, Mike da Silva Machado. O NAPNE é um núcleo de atendimento às pessoas com deficiência, do Colégio Universitário. Ele existe porque o Colégio Universitário também é uma escola técnica e existe o NAPNE em todas as escolas técnicas federais do Brasil. E o NAPNE, ele faz um atendimento às pessoas com deficiência, faz todo o atendimento, produção de textos em braille ampliado, às pessoas que têm deficiência auditiva. A gente faz esse suporte técnico para que os alunos tenham um acompanhamento rentável dentro da sala de aula. Mesmo com todos os avanços alcançados até aqui, o preconceito ainda está enraizado em algumas pessoas. É preciso muita paciência e uma boa dose de autoestima para encarar o problema. Bem, eu acho que entre as deficiências visuais existe a cegueira, e a pessoa com deficiência, que nós chamamos de baixa visão. E entre essas pessoas com baixa visão, eu acho que é a parte mais complexa, São as pessoas que a gente tem dificuldade pela autoaceitação da perda da visão, porque ele fica num parâmetro entre ser deficiente visual, ser cego e ter baixa visão. Então, isso faz com que o aluno ele não queira demonstrar para os colegas dele de sala de aula, para os professores, que ele está perdendo essa visão. Então,
ele acaba tendo dificuldade na questão do ensino-aprendizado dentro da sala de aula. É importante que os pais estejam atentos ao desenvolvimento escolar dos seus filhos. Baixo rendimento em sala de aula pode estar associado a algum problema na visão. Eu creio que os pais, como interessados na criação dos seus filhos, ele deve estar sempre se preocupando em ver o que os seus filhos ocorrem no dia a dia, principalmente na vida escolar, né? Então, eu acho que eles têm que estar juntamente conversando com seus filhos, né, e vendo essas dificuldades que ele tem. E encaminhar, né, esses alunos, né, os seus filhos, para um oftalmologista especialista na área. Mas estar atento ao rendimento do aluno é uma tarefa delegada também aos educadores. Para isso, sensibilidade é fundamental. Eu acho que o educador ele tem que primeiro ter sensibilidade, né, com os seus alunos. Né? E na questão da identificação, ele tem que ver de acordo com as disciplinas que ele está colocando dentro de sala de aula, né? Ver esse rendimento e qual é a causa desse má rendimento do aluno dentro da sala de aula. Né? E vendo essa necessidade específica, tentar conversar e estabelecer um diálogo amigável com o aluno e com a coordenação, né, da escola. Mike explica como funciona o núcleo de apoio às pessoas com necessidades educacionais específicas. Aqui no Colégio Universitário, a gente tenta desempenhar um trabalho não só estabelecendo um diálogo com os alunos, mas também com o corpo docente da escola, né, para que a gente faça realmente com que a escola seja uma escola acessível, né, para o público com deficiência. Né. Nós temos, na grande maioria, alunos com deficiência visual e agora, recentemente, a gente tem um caso com um aluno com deficiência intelectual. Né. Então, é algo novo aqui para nós, né, do Colégio Universitário, mas que a gente está tentando quebrar, né, essa limitação nossa, né, e procurando formação a todo tempo para que a gente possa, né, dar uma melhor condição de ensino-aprendizado para os alunos que nós temos aqui no Colégio Universitário. A perda da visão é traumática para o ser humano. No caso da estudante Érica Vieira Costa, essa perda começou na infância e foi aumentando gradativamente. Isso aconteceu quando eu tinha por volta assim, de 10, 11 anos, né, que eu, assim, para olhar era dificultoso, principalmente à noite, né, que eu andava assim, tropeçando nas coisas. Aí minha mãe percebeu isso, me levou ao médico, né, e o médico disse que não tinha jeito, né, que era descolamento de retina pigmentar e que isso talvez veio devido à família, alguém na família que tivesse algum problema. Érica também conta que a vida escolar sofreu uma reviravolta. Além das dificuldades no aprendizado, ela ainda teve que enfrentar a discriminação dos colegas. Eu estudava numa escola próxima da minha casa. Então, eu tinha como uma pessoa normal, enxergava normal, né? Então, isso foi muito dificultoso para mim, porque os meus próprios colegas ficavam assim, curtindo de mim, brincando, né? Sendo que eu não enxergava e tudo, que eu era cega. Então, aí eu fui deixando de ir à escola, passei um bom tempo mesmo sem estudar. E depois que eu fui descobrir que existia uma escola, né? A escola, sim, adaptada para pessoas com problemas de deficiências visuais. Aí foi que eu voltei novamente a estudar. A estudante fala das vantagens de estar em uma escola cujo método de ensino foi adaptado para pessoas como ela, com dificuldades para enxergar. Mesmo assim, Érica ainda sentiu a discriminação. A escola, ela tenta ajudar a gente de uma forma dentro das salas de aula, né? Tipo, levando materiais, né, adaptados. Mas, assim, quando eu cheguei aqui na escola, que eu cheguei na minha sala de aula, assim, os meus próprios colegas de sala de aula, eu senti muito preconceito da parte deles. Senti mesmo, assim, o afastamento deles. Mas eu pensei comigo mesma, não é isso que vai me botar para trás. Eu vou enfrentar isso, porque eu sou igual como todo mundo. E cheguei aqui como todo mundo. Esse foi o meu pensamento.
Érica confrontou os colegas para saber o que eles pensavam de ter em sala de aula uma colega com baixa acuidade visual. Eu quis saber assim deles, né? Como eles me viram dentro da sala de aula, né? A reação deles, o que eles aprenderam, né? Assim, comigo, com uma outra colega que eu tenho também, que ela tem baixa visão. Eles me disseram que para eles foi muito estranho, porque eles ainda não tinham esse contato, ainda não tinham conhecido pessoas assim. Então, para eles estavam aprendendo ainda. Mas tem alguns assim que ainda tem muito preconceito. Apesar de ter alguns também que já chegam a gente, procuram ajudar. E a estudante deixa uma mensagem otimista a pessoas que têm alguma limitação, para que isso não se torne um obstáculo na vida. Não deve desistir dos sonhos que a gente tem, porque todos nós somos iguais, né? Todos nós somos iguais, apesar das poucas diferenças, porque obstáculos vamos enfrentar. Vamos enfrentar os obstáculos como todo mundo enfrenta. Então, temos uma limitação, mas não é por essa limitação que a gente vai deixar de procurar nossos sonhos. O oftalmologista Roberto Amaral fala da importância de se estar sempre atento ao desenvolvimento das crianças que podem sofrer de algum problema da visão. Bem, em primeiro lugar, a criança apresenta um desconforto durante as suas atividades escolares. É aquela criança que tem uma certa preguiça, entre aspas, de fazer suas tarefas oculares. Na sala de aula, é a criança que, quando senta atrás, ela fica muito dispersa, ela não consegue enxergar bem. Geralmente, essas crianças procuram sentar sempre na frente para elas poderem ter uma boa visualização do que está escrito nos quadros. Então, basicamente, seria uma dificuldade de aprendizado nas idades mais pequenas, nas menores idades, e uma falta de interesse. Segundo o médico, há faixas etárias específicas para o surgimento de algum problema. Ele alerta para a necessidade de submeter as crianças a exames clínicos antes do início do período escolar. As hipermetropias e astigmatismo podem aparecer desde os 3, 4 anos de idade. As miopias tendem a aparecer a partir dos 8, 9 anos de idade. Mas é muito importante que se faça uma avaliação da criança ao entrar no período escolar, ao entrar para a escola. E a outra avaliação quando começar a alfabetização. Por volta de 5, 6 anos, a maioria das boas escolas exige uma avaliação da visão nas crianças que irão iniciar a alfabetização. E isso é uma norma que deveria ser adotada por todas as escolas. Entre as patologias relacionadas à visão, uma que afeta especialmente os jovens é o ceratocone. O ceratocone é uma doença da córnea. A córnea é essa estrutura transparente que nós temos na parte externa do globo ocular, como se fosse o vidro do relógio. Através dessa córnea que os raios luminosos, que a visão é estabelecida. Então a córnea ela tem um papel de uma lente, ela funciona como se fosse uma lente. Quando essa córnea apresenta irregularidade, você tem pequenos astigmatismos. E quando ela começa a sofrer uma deformação maior, que ela fica em forma de um cone, que começa a se tornar um aspecto de cone, a gente passa a chamar de ceratocone. E isso leva a uma grave baixa visual, uma importante baixa visual, e que no princípio a gente pode corrigir através de óculos, mas que chega uma fase de progressão que só com o uso de lentes de contato, as lentes de contato rígidas, que tem que fazer exatamente uma compressão dessa córnea, e em fases muito tardias, isso graças a Deus cada dia menos, o paciente tem que recorrer a um transplante de córnea. Mas hoje as lentes de contato têm uma qualidade muito boa e grande parte dos problemas são resolvidos com a lente de contato. O médico ainda revela como prevenir a ocorrência do ceratocone. O ceratocone pode levar a uma baixa visual muito acentuada. Tem pessoas que chegam a apenas 10% de visão devido ao ceratocone. Mas quando você coloca uma lente de contato e consegue uma boa adaptação de lente de contato, você restaura essa visão desse paciente. Você atinge 80% a 90% de visão. Agora, como prevenir é fazer exames periódicos, fazer exames em famílias que têm caso de ceratocone, fazer exames anuais nesses adolescentes, nessas crianças, e porque é uma doença que a data de ocorrência é geralmente na fase adolescente, a partir dos 12 até os 17 anos,
Então tem que ter esse cuidado quando a família tem um caso de não se repetir esse caso, ou se repetir, que seja diagnosticado cedo para a gente tomar as medidas e os tratamentos adequados. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Família, ainda não inventaram nada melhor pra gente se sentir completo, protegido. É aquela magia da vida em que você une amor, confiança e a esperança de um futuro perfeito, vivendo plenamente, com saúde. Uniosp, saúde para toda a vida. O olho humano é capaz de distinguir 10 milhões de cores. Com precisão, a informação é sempre mais confiável. Por isso, o Laboratório Gema Galgani, em seu compromisso com a tecnologia, dedicação e qualidade, prioriza o cuidado máximo em cada exame clínico. Laboratório Gema Galgani. Nossa exatidão é o melhor resultado. Um alerta: é neste período que o número de pacientes com pedra no rim aumenta. Isso porque as pessoas acabam transpirando muito devido ao grande calor e umidade e ingerindo menos líquido do que o necessário para hidratar o corpo, levando a um crescimento de 30% nos casos de cálculo renal. Segundo pesquisa realizada pelo Centro de Referência da Saúde do Homem, o problema se agrava no período de férias porque os cuidados com a alimentação costumam ser deixados de lado e a ingestão de alimentos industrializados e de petiscos como amendoim, castanha do Pará, calabresa, camarão facilitam a formação das pedras. Por isso, refeições ricas em sódio e cálcio devem ser consumidas com moderação. Vale lembrar que os frutos do mar, típicos aqui da nossa região, contêm altas doses de ácido úrico, um dos responsáveis pelo desenvolvimento dos cálculos renais. A recomendação para combater a doença, que atinge 2 vezes mais os homens do que as mulheres, é sempre ingerir bastante água, em torno de 2 litros por dia, e outros líquidos também, como sucos naturais de melão, laranja e limão, que contém citrato, substância que contribui para o bom funcionamento renal. Além disso, é importante consumir e utilizar o mínimo possível de sal no preparo das refeições. Fica a dica. E uma última informação: o consumo de álcool está associado a 21% dos acidentes de trânsito que geraram vítimas atendidas pela rede pública de saúde em 2011. O estudo, divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde, revela que 1 em cada 5 vítimas de trânsito atendidas nas emergências de hospitais do SUS ingeriram bebida alcoólica. Os números mostram que entre as pessoas envolvidas em acidentes de trânsito, quase 25% dos condutores haviam ingerido bebida alcoólica. Dos passageiros acidentados, mais de 17% também consumiram álcool. Entre os pedestres, o percentual é de quase 22%. Pois é, o trânsito é formado por motoristas e pedestres, e um pedestre bêbado também pode causar acidentes graves. E o programa Saúde na TV deste sábado vai ficando por aqui. Entre em contato conosco ligando para o 9904-3289, que aparece aqui na sua tela. E fique à vontade, faça suas sugestões e dê dicas para as nossas reportagens e entrevistas do próximo programa. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia e até sábado que vem. Tchau! Você acabou de assistir programa Saúde na TV. Um oferecimento. Uniosp, saúde para toda a vida. Laboratório Gema Galgani, tecnologia e precisão a serviço da saúde.